eruditos, aí mestres da palavra de Deus. Louva a Deus pela sua vida que está aqui nessa noite, porque o nosso Deus tem sido bom. Quero nessa noite louvar a Deus pela vida do pastor Dorival. Às vezes o nosso pastor, irmão, ele fica um pouco assim meio constrangido, porque ele dispensa algumas honrarias, mas a palavra de Deus fala: dá honra a quem tem honra. E é difícil subirmos aqui nessa tribuna e não darmos honra ao nosso pastor Dorival e ao pastor Maurinho, que têm sido grandes incentivadores para os ministros que aqui estão com ele, né? Então, às vezes ele dispensa isso, entendemos pela simplicidade, mas o nosso Deus nos ensina a dar honra a quem tem honra. Louvado seja Deus, amém? Vamos nessa noite louvar a Deus. Quero aproveitar nessa noite a oportunidade que o nosso pastor nos deu para pegar um gancho na palavra que ele disse, irmãos, sobre o obreiro. Eu tive o privilégio de congregar em uma igreja ali no Varginha. Muitos sabem onde é o Varginha. Congreguei 5 anos e meio lá no Varginha. Eu moro ali perto do Hospital Campo Limpo. E nessa igreja, além de outros serviços, eu fazia o que o irmão Carlinhos faz aqui, ministrar os louvores oficiais. E durante 5 anos e meio, irmãos, eu nunca cheguei atrasado na igreja, pegando um trânsito daqui até o Varginha. Eu esperava a minha filha sair da escola, já esperava na porta da escola, pegava, colocava no carro e chegava às vezes lá primeiro do que os obreiros de lá, que moravam do lado da igreja. Porque a obra de Deus, irmão, tem que ser feita com seriedade, com compromisso. Um dia, quando Deus me resgatou, eu vivia nas noites cantando pelos bares da vida, e um dia Deus me resgatou. Eu fui para a igreja. O que me atraiu na igreja, irmão, foi o louvor, a banda. Por isso que eu amo os maestros, os músicos. Eu fui para a igreja para ouvir a banda tocar e lá Jesus me alcançou. Não sei por que estou falando isso essa noite, mas o Espírito de Deus sabe todas as coisas. Ele conhece o teu deitar, o teu levantar, Ele sabe o que você precisa, o que você necessita. Eu talvez não saiba como você entrou aqui nessa noite, mas Deus sabe. Ele sabe o teu esforço, a tua fraqueza. Ele conhece todas as coisas porque Ele é Deus. E às vezes a sua alma está angustiada, está chorando por dentro. Mas de uma coisa nós temos certeza, que o nosso Deus vive, Ele reina e Ele se levantará em favor daqueles que o buscam com alegria, com todo o seu coração. Tenha certeza que nessa noite não será diferente aqui neste lugar, amém? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia nessa noite, irmão, na primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João, Yohanan, carta de João. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nessa noite seja tributada toda honra, toda glória ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja tributada nessa noite, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Primeira carta de João, capítulo 2, louvado seja Deus. Vamos ler, ser breve nas palavras nessa noite, tenha certeza que Deus vai falar aos nossos corações, porque Ele é fiel. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Versículo 15, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, também a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Louvado seja Deus. Irmãos, quero ser breve nessas palavras nessa noite, mas falando da carta de Yohanan, João nos fala muito bem acerca de Jesus, irmãos.
João foi um discípulo nessa noite. Não quero perder muito tempo num espaço, entrando por um caminho teológico. Eu quero ser direto na mensagem. Pelo tempo que o nosso pastor nos deu, eu quero lhe falar algo da parte de Deus. Aqui o apóstolo João está falando algo muito importante, que nós não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há. Aí alguém diz, mas pastor, como é que eu vou viver no mundo e não amar o mundo? Como é que eu vou estar neste mundo e não me apegar a nada deste mundo? Ora, nós temos que entender, irmãos, quando a palavra de Deus vem nos falando do sistema deste mundo, em algumas das pregações que eu já fiz, muitos puderam entender, às vezes, a mensagem direcionada que Deus me dá, para falar acerca de Deus, da grandeza do seu reino, e dizer que sem santidade ninguém pode viver nesse reino. Muitas pessoas hoje estão no mundo, nós temos muito exemplo na palavra de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na Babilônia, mas a Babilônia não fazia parte da vida deles. Aquilo que estava no mundo não podia influenciar aquilo que eles aprenderam com Deus e com a sua palavra. Mesmo nós estando no mundo, irmãos, nós não somos pessoas direcionadas, conduzidas pelo sistema deste mundo. Porque a palavra nos diz que o mundo jaz do maligno, há um sistema corrompido, um sistema perverso. Mesmo estando neste mundo, nós temos uma lei, uma palavra que procede do reino para nos conduzir de maneira decente e perfeita diante de Deus. Quantas pessoas na atualidade, irmãos, não estão vivendo uma vida longe de Deus, mesmo estando na casa de Deus? E Jesus nos conta isso muito bem, na parábola do semeador. A semente que foi semeada à beira do caminho, a semente que foi semeada em terrenos pedregosos, a semente que caiu entre espinhos, e a semente que caiu em boa terra. E ele explica, a semente à beira do caminho é aquela pessoa que ouve a palavra, mas não compreende. Ela não gera dentro dela um desejo de conhecer a Deus. Ele não tem muita profundidade. É aquela pessoa que vem na igreja e quando termina o culto, alguém diz, irmão, o que foi que o pastor pregou? Ele fala, não sei, eu não lembro. Ele disse o que mesmo? Ele estava, a matéria, o corpo estava no culto, mas a mente estava em vários lugares. Porque é fácil a gente estar no lugar fisicamente, mas a mente está em outro lugar. E a pessoa não entende o que Deus falou, a vida não é edificada, e ele não cresce, não passa de nada na presença de Deus. A semente que caiu em terreno na beira do caminho, terreno pedregoso, é aquela pessoa que ouve a palavra e se alegra, disse Jesus. Ela fica maravilhada com o que ela ouve. Mas quando vem a cobrança, quando vê as exigências pela palavra, logo a pessoa se escandaliza e deixa o Senhor. Não tem raiz, não tem profundidade. Quantas pessoas não levantam a mão por emoção, reconhecem Jesus como Senhor, dentro de 2 meses está desviado, porque nunca se converteu. Foi algo emocional, a mensagem foi emotiva, tocou na mente, ele se alegrou. Mas quando vem a exigência para renunciar às coisas deste mundo, ele faz uma pré-avaliação e prefere ficar com o mundo do que ficar com as coisas de Deus. E logo ele enfraquece e sai. Porque para seguir a Jesus, irmão, não é de qualquer jeito. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, não é obrigado. Jesus faz uma ministração, ensina e diz, se alguém quiser vir, negue-se a si mesmo. Tome cada um sua cruz e siga-me. É preciso negar-se se quiser viver uma vida com Jesus. E aquele que caiu entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, ele cresce. Mas vem
os desejos do mundo, as coisas do mundo começam a seduzi-lo. Ele começa a ficar maravilhado com as coisas do mundo e a palavra já não fica mais produtiva. Ele já não se santifica como deveria. Ele já não mais ora como deveria, porque ele está com o coração dividido. São crentes fervorosos, mas os espinhos, as coisas do mundo, a riqueza, disse Jesus, ela começa a seduzir. E quantas riquezas não têm seduzido muitas pessoas de Deus? Cuidado, irmãos. Cuidado. O inimigo sabe como trabalhar na mente e como atrair as pessoas. Jovens hoje seduzidos pela internet, aonde o Instagram é mais um Photoshop onde as pessoas se mostram imitando vidas de ímpio, cada um que queira aparecer mais, e se esquece de viver uma vida em santidade na presença de Deus. Quantos não têm sido seduzidos pelas riquezas, pelas coisas deste mundo? E João está dizendo aqui: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. As coisas do mundo passam. São passageiras. Eu estava pensando e analisando hoje com Deus, muitos que conquistaram muitas coisas nesta vida. Não que seja errado conquistar, mas pessoas que passaram por esta vida, tiveram status e fama, tiveram dinheiro, mas que a vida foi interrompida por tão pouco tempo, morreram tão jovens. E a vida com Deus dessas pessoas? Que adianta você ter um prazer por um momento e viver a eternidade de sofrimento? Que adianta nós termos um prazer momentâneo e a eternidade de tristeza longe de Deus? É tempo de nós olharmos para nós mesmos e saber se estamos refletindo aquilo que Deus nos ensinou. Porque Jesus disse que o pai dele é o lavrador. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, disse Jesus. João 15. E toda vara em mim que não dá fruto, corta-se. Isso é sério, irmãos. O que é o fruto da árvore? A gente conhece outra parábola, a árvore que não dá fruto, ela é cortada. O que é o fruto? O fruto reflete o que a árvore é. Se a árvore é boa, o fruto vai ser bom. Foi Jesus que disse que não pode uma árvore boa produzir frutos maus, nem uma árvore má produzir frutos bons. Se nós somos ramos na videira que é Jesus, que tipo de fruto nós devemos produzir? É um fruto que a videira produz ou um fruto diferente do que a videira produz? Se eu sou videira, tenho que produzir uvas e não azeitonas. Se nós estamos em Cristo, temos que refletir aquilo que Ele nos ensinou. João está dizendo, não ame o mundo, porque aquele que está de olho no mundo, o amor de Deus não está nele. Porque a concupiscência, o desejo, ele vai passar com o mundo. Mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Se prepare, porque Jesus está às portas e só vai subir aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. É tempo de nos prepararmos. Não perca mais tempo com o mundo. O mundo está em colapso com o seu sistema. Mas Deus permanece fiel e a sua palavra é inabalável. A sua palavra não se corrompe.